A paz do Senhor, meus. Bom dia a todos. Que Deus venha nos dar uma semana abençoada. Hoje, segunda-feira, é mais uma semana aí para quem trabalha se iniciando. Que Deus venha nos dar uma semana abençoada, cheia de vitórias. Queria deixar uma palavra para a meditação da igreja que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 18, que diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticaram não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. O livro de Ezequiel é, é um livro que mostra a justiça de Deus no meio do povo, quando o povo é levado para o cativeiro na Babilônia. Ezequiel, ele foi um homem que estudou a vida inteira para ser sacerdote. E quem não quer realizar o seu sonho? O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, porque isso já estava no seu sangue, já era o dever dele, que ele herdou da sua descendência. Só que Deus ele frustrou os planos do seu povo, porque o seu povo havia pecado e eles não se arrependeram dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus ele levantou Isaías, Jeremias para avisar o povo a respeito da sua rebeldia. E o povo de Israel era o povo escolhido, a geração eleita, o povo eleito de Deus. Só que eles não obedeceram os mandamentos do Senhor. Eles não serviram a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Antes eles desviaram e começaram a servir os outros deuses, os deuses cananeus. A Bíblia diz que o povo de Israel, é, eles estavam adorando a Deus e adorando a deuses ao mesmo tempo. Deus não aceita nos dividir com outros deuses. O diabo aceita, mas Deus não, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento e ele não aceita dividir o seu povo com ninguém. E o povo israelita, eles se corromperam através da idolatria, através da prostituição. Eles achavam que estavam servindo a Deus, mas não estavam. Eles achavam que Deus estava no meio deles, mas Deus já tinha se afastado, porque Deus, ele não habita no meio do pecado. E a Bíblia diz que Deus ele levantou Nabucodonosor, Deus levantou um ímpio, Deus levantou um gentil para castigar o seu povo, para afligi-los e para humilhá-los, porque eles eram rebeldes. A Bíblia diz que é um povo duro de coração. E ali Deus levantou Ezequiel para profetizar no meio desse povo, no cativeiro. Imagina só, você ter que profetizar no meio de pessoas rebeldes. Foi isso que Deus fez na vida de Ezequiel. Deus falou assim para Ezequiel: Ezequiel, fica de pé, que eu falarei contigo. Para ouvir a voz de Deus, você tem que se levantar. Eu tenho que me levantar e tomar uma posição. Será que eu quero ser obediente à voz de Deus? Será que eu quero fazer a vontade de Deus? Ezequiel foi um profeta
que ele foi muito castigado. Imagina só você ter que conviver com as pessoas que te odeiam. E foi isso que Deus fez na vida de Ezequiel. E aqui no capítulo que eu li, no capítulo 3, fala a respeito de avisar o ímpio da sua iniquidade. Eu sei que muitos têm praticado a iniquidade, muitos têm se contaminado com as coisas deste mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda dá tempo de você se consertar, ainda dá tempo de você ir para o céu, ainda dá tempo de você ter salvação, se você se arrepender. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ezequiel mesmo pregando, muitos não se arrependeram, mas eu creio que muitos ouviram ele e a palavra foi semeada no seu coração. E a gente tem que ter a mente limpa de saber que nós estamos cumprindo o nosso dever como igreja e avisando e alertando. Eu sei que muitos têm se desviado do caminho do Senhor, como diz aqui no capítulo 3, até mesmo o crente, ele também se desvia, ele tropeça. E é por isso que nós temos que avisar. Avisar, como assim avisar? Avisar que mesmo eles conhecendo a palavra, se não ir até o fim não adianta. A Bíblia diz que aquele que for até o fim vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então não adianta a gente parar no meio do caminho. Não adianta a gente achar que porque nós fizemos algo para Deus, nós já estamos salvos. Não é bem assim. Nós temos que ir até o fim, porque a nossa vitória, ela está no fim. Então você que está ouvindo essa palavra, creia que Deus, ele pode te perdoar. Basta você confessar os seus pecados, os seus erros. Eu sei que é difícil a gente assumir as nossas falhas, mas é necessário para que Deus venha fazer uma mudança no nosso caráter. Vocês acham que Deus ele quer que a gente sofra? Não. Deus ele quer que a gente venha herdar a vida eterna. O inferno ele não foi feito para a gente, mas foi feito para os anjos rebeldes. Então, enquanto você está vivo, ainda tem esperança de você salvo. Ainda tem esperança para a tua casa, para a tua família. Ainda tem esperança para aqueles que estão nas drogas, para aqueles que estão no mundo. Então, continue, meu irmão, pregando a palavra de Deus. Nós sabemos que os dias são difíceis, onde muitos estão abandonando a fé, muitos estão abandonando o Senhor por causa de dinheiro, por causa de prazeres momentâneos, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Talvez você está pensando, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Abandone a idolatria, abandone o pecado e sirva ao Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, porque o nosso Deus ele é fiel. E por mais que nós não sejamos fiéis, todavia ele permanece fiel. Seja como Ezequiel, um atalaia. Avise enquanto é tempo, avise que Jesus está voltando. Seja uma trombeta de Deus na terra. Meus irmãos, o maior privilégio que nós temos é o nosso nome escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que serão lançados no inferno. Muitos não acreditam que existe inferno, mas o inferno é real, assim como o céu também é real. Mas para ir para o céu é necessário crer que Jesus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Falta só um pouquinho para ele vir buscar a sua noiva, para vir buscar o seu povo eleito, aqueles que guardaram a sua palavra no seu coração, aqueles que não se contaminaram com as coisas deste mundo. Então eu deixo essa palavra nessa segunda-feira. Que Deus abençoe a vida de cada um. Permaneça firme no mesmo propósito de quando você começou. Não abandone o Senhor jamais. Que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus.